Essa palestra, pessoal, é para discutir desigualdades de restrição da transformada de Fourier, na versão Sharp delas, e se questionar quando se essas desigualdades elas estiverem extremizantes, quando será que esses extremizantes são gaussianos, tá? Eu vou fazer, então, um breve apanhado, assim, a palestra vai ter 5 partes, essencialmente. Então, eu vou começar discutindo um pouquinho o que é a teoria de restrição da transformada de Fourier. Depois eu vou conectar um caso especial, onde um dos expoentes dessas desigualdades vai ser 2. Então, eu vou conectar ela com umas desigualdades conhecidas como desigualdades de Strickland. Passo depois para a parte da teoria de restrição, Sharp, e depois tem duas contribuições finais. Uma que é uma colaboração junto com o Matheus e com o Emanuel Carneiro, né, Matheus Souza e Emanuel Carneiro, sobre restrição no paraboloide hiperbólico. E no final vou botar algumas perguntas em aberto, fazer um comentário aí legal, eu acho que em homenagem ao Zygmunt, que é um cara que fez uma parada aí que é meio passa desapercebido pelo pessoal, mas merece ser chamado a atenção. Então tá legal. Então vamos lá. Teoria de restrição da transformada de Fourier. Qual vai ser o nosso setting? Então a gente vai pegar a M aqui, uma hipersuperfície, em Rn mais 1. Eu vou equipar essa hipersuperfície com uma medida de sigma. Em geral, vamos pensar que é a medida de área natural da superfície de vocês. Eu vou pegar a classe das funções de Schwartz, em Rn mais 1, então funções contínuas, sem infinito, né, com suporte compacto sem infinito que vão para zero no infinito, mais rápido que qualquer polinômio, com todas as derivadas dela também. Beleza. Para esses caras aqui, a gente pode definir a transformada de Fourier numa boa, e a transformada de Fourier, para mim, vai ser esse objeto aqui com essa normalização, menos 2π, esse x ponto que c aqui é só o produto interno usual em Rn mais 1, tá legal? E o que é a operação de restrição? Então, a operação de restrição é o seguinte, eu vou pegar a transformada de Fourier da minha função, eu vou restringir ela em M. Como a minha função está na classe de Schwartz, eu posso fazer isso, tá? Em particular contínua, então eu posso restringir uma função contínua num subconjunto de medidas zeros. Esse processo está bem definido. Beleza. Feito isso, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que M, então a minha variedade, a minha hipersuperfície, ela vai ter a propriedade de restrição PQ, um par de pontos de expoentes, né, PQ entre 1 e infinito, quando existir uma constante, C de PQ maior que zero, tal que vale essa desigualdade aqui. Então, o que a gente está fazendo? A gente está comparando esse operador de restrição em cima da minha variedade com a função em Rn mais 1. Tá bom? Então, vamos analisar alguns casos especiais e ver se isso aqui faz o menor sentido. Tá? Então, vamos lá. Se a gente pensar no caso 1Q, então, tem o teorema de Riemann-Lebesgue que me diz que se eu começo com uma função que ela é integrável, a minha transformada de Fourier dela vai ser uma função contínua que se anula no infinito. Então, se eu pegar qualquer variedade ou hipersuperfície M que seja compacta, a propriedade de restrição 1Q vale para qualquer Q. Como é que a gente checa isso? Bom, a fato da minha transformada de Fourier ser contínua, né, segue do Riemann-Lebesgue, então eu posso fazer a propriedade de restrição. Vale a estimativa trivial, que a norma é infinito da transformada de Fourier dominada pela norma L1, e daí é só usar um holder, né? Assim, passo a norma infinito para dentro, joga para fora, integra. Essa constante aqui ela só vai depender do volume da área, né? Sei lá, como vocês quiserem chamar isso aqui, da superfície. Eu vou ficar no final com essa cota trivial, que é bom. Tomar a norma infinito no conjunto menor é igual que tomar no conjunto maior. E no final eu uso a estimativa de cima da norma L1. Foi. Tranquilo. Então, a propriedade de restrição 1Q vai existir e está bem definida para todo Q, entre 1 e infinito. Muito bem. Por outro lado, a gente tem o teorema de Plancherel. O que o teorema de Plancherel nos diz? Que se eu começar com a transformada de Fourier definida sobre a classe de Schwartz, eu posso estender ela para um operador contínuo, de L2 em L2, e essa extensão vai ser uma isometria. Então, em particular, se eu começar com uma função em L2, eu termino com outra função em L2. Bom, agora a gente tem um problema, porque uma função L2 ela só está definida QTP, né? Então, em princípio, eu não posso definir a restrição. Eu poderia estar definindo a minha variedade ser exatamente no lugar onde a minha função, por exemplo, vale infinito. É um conjunto de medida zero, não faz diferença para a teoria das funções de Lebesgue. Então,
trivialmente a gente consegue ver que não importa quem é a variedade de vocês, não tem propriedade de restrição tipo 2,2, tá? Então a pergunta que fica no ar é: será que entre 1 e 2 pode ter alguma coisa entre esses dois casos extremos, né? 1Q e 2,2? Então, uma observação feita pelo Stein nos anos 70, muito interessante, é o seguinte: existem algumas escolhas de P e Q, que, pelo menos quando eu pego M, sendo a esfera unitária, em Rn mais 1, vale essa estimativa de restrição da transformada de Fourier para a esfera. Então, esse resultado é muito legal, mas ele é um resultado que a prova dele, essa prova desse resultado, formalmente o Stein nunca publicou. Ela aparece na tese, no artigo da tese do Charles Pfefferman, que foi um aluno do Stein. Ele prova outras coisas, inclusive, nesse resultado sobre a restrição. O resultado que tem publicado do Stein é o resultado que a gente vai usar mais, que é um teorema dele, do Elise Stein, e do Paul Thomas, que, bom, nessa época era Paul Thomas, hoje em dia é a Catherine Davis, tá? E eles deram a resposta completa no caso onde o Q era igual a 2, ou seja, no espaço de chegada, ele vale 2. E o teorema deles é o seguinte: então, se eu pegar qualquer P entre 1 e 2n mais 4 dividido por n mais 4, a esfera unitária em Rn mais 1, ela tem a propriedade de restrição P2. Ou seja, vale essa desigualdade aqui. Então, notem que interessante, tá? Vai ter uma faixa inteira de valores de P, dos quais eu tenho uma propriedade de restrição. Uma coisa que tem que ser observada é o seguinte: o resultado, na verdade, o Stein provou isso aqui fora do endpoint, depois acho que o Thomas provou o resultado no endpoint. Não sei se eles provaram junto, não me lembro. Acho que o resultado do Thomas no endpoint sai no... É um artigo curtinho que tem no Bulletin, eu acho. Mas fica no ar a pergunta assim: pô, será que esse resultado aqui é o melhor possível? Bom, vai ser, tá? Então tem um contra-exemplo do Anthony Knapp, que acho que também foi aluno do Stein, e ele providenciou um contra-exemplo que mostra condições necessárias para a gente poder ter a propriedade de restrição. Então, para o caso especial, onde tu tem restrições do tipo P2, o teorema deles é chave. O passo-chave que eles usaram nessa demonstração é o fato que a esfera tem curvatura. Tá? E quando a esfera tem aquela curvatura, em termos da transformada de Fourier, a gente consegue transformar aquilo ali em decaimento da medida. Então, não é tão surpreendente que, hoje em dia, o pessoal já tenha percebido que o passo-chave é o decaimento, e a gente tem, inclusive, versões do teorema do Thomas Stein, por exemplo, para conjuntos fractais. Esse é um resultado bem mais recente, foi provado em 98 pelo Gerd Mackenhaupt e em 2001, eu acho, pelo Thames Mixes. Mas o teorema de Thomas Stein já vale numa extensão bem mais geral. Tá? Para outros valores de P e Q, só em dimensão 2, tá, pessoal, que esse teorema é completamente conhecido. Então, isso foi provado primeiro pelo Zygmunt, depois tem provas independentes pelo Pfefferman, pelo Hormander, que é até uma prova conceitualmente bem, teve uma grande influência no desenvolvimento depois, em alguns trabalhos do Bourgain e do próprio Tal. E tem também uma demonstração pelo Carlson Joly. Tá? Então, tem 4 demonstrações. Algumas são parecidas, outras um pouco distintas, mas elas seguem mais ou menos o mesmo estilo, mas só para a dimensão 2. Então, para a dimensão N, saber a faixa, sabe onde é a condição de faixa necessária, mas não sabe se ela é também suficiente. Então, essa é uma das conjecturas mais importantes em aberto na análise harmônica. Ela é conhecida como conjectura de restrição. Apesar de ter tido muito avanço nos últimos anos, vários trabalhos aí do Guth, do Terence Tao, e do Bourgain, e do Thomas Wolff, por exemplo, nomes que fizeram contribuições realmente muito importantes, ela permanece, sim, completamente em aberto. Tá bom? Mas a gente vai se concentrar muito no caso P igual a 2. E para fazer isso, a gente vai fazer uma conexão legal com outro resultado. Então, qual vai ser essa conexão? A gente vai usar as desigualdades Strickers. O que é uma desigualdade Strickers? Eu vou usar como meu ponto de partida aqui a equação de Schrödinger. Alguém pode reclamar do sinal aqui? Isso é bobagem, tá? Então, a menos de um sinal, isso aqui é a equação de Schrödinger. E eu estou pensando nesse problema de valor inicial para ela. Se a gente aplicar a transformada de Fourier nesse cara ali, disciplina introdutória de análise harmônica, a gente vai ver que esse multiplicador que está associado à solução desse cara, ele está em L infinito. Então, é bem fácil da gente provar que, para qualquer instante no tempo, a norma L2 da minha solução, desse problema de valor inicial, para a equação de Schrödinger, ela é preservada. Então, para qualquer instante do tempo, a norma L2 da minha solução é igual à norma L2 da condição inicial. Mas desse fato aqui, observem que a gente não consegue ganhar nenhum tipo de integrabilidade
no intervalo temporal todo, né, intervalos finitos, obviamente, a gente consegue, mas se eu tentar integrar entre zero e infinito, essa quantidade aqui, isso aqui vai dar infinito, não tem o que fazer, né? Então, o que a gente faz? Bom, para esse caso não dá para fazer nada, né? Mas o legal foi que esse outro aluno do Thomas, do Stein, o Robert Strickert, ele conseguiu ter uma sacada muito esperta. Ele viu que para alguns valores de expoentes de integrabilidade, onde tu troca integrabilidade em t e x, tu pode ter algumas coisas legais acontecendo aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é que a gente vai dizer o que é um terno admissível. Então, eu vou ter uma tripla, um terno, P, Q e N. Tem que ser diferente de 2 infinito 2. Isso aqui é um ponto importante, tá? A gente vai voltar nele daqui a pouco. Eu vou dizer que essa tripla é admissível se elas estão relacionadas dessa forma aqui, 2 sobre Q mais N sobre P é igual a N sobre 2, então eu tenho uma restrição entre a metade do meu espaço e os meus dois expoentes que vão entrar nessa jogada. E mais, tá? Eu preciso que o P esteja em umas faixas específicas. Então, quando o meu N for 1, o meu P vai estar entre 2 infinito. Quando o meu N for 2, o meu P vai estar entre 2 infinito sem incluir o infinito. E quando o meu N for maior ou igual que 3, ele vai estar nessa faixa aqui, entre 2 e 2N dividido por N menos 2. Então, o que o Strickers conseguiu provar foi esse resultado muito bonito. Se a gente tem a solução da equação de Schrödinger com aquela condição inicial F, e eu tenho um termo admissível, então vale essa desigualdade aqui. Isso aqui é só a norma mista em LP, tá, pessoal? Tipo, eu tomo primeiro a integral em LP com respeito à variável x, depois eu tomo a norma LQ com respeito à variável t. Tá bom? Essa desigualdade aqui, eu vou fazer esse comentário depois, mas ela vale para outros valores de... Eu poderia botar um R aqui também, tá? Mas para a palestra de hoje, o que importa é o 2, então eu vou me concentrar nesse caso. Então, em primeiro lugar, vou voltar naquele expoente 2 infinito 2. Aquilo ali foi um resultado de 1998, do Stephen Montgomery Smith. Tá? Ele provou que aquele resultado ali é falso. Aquilo ali não vale aquela estimativa. Então, isso aí é um detalhe importante. Outra coisa, o endpoint, ele é um resultado muito importante, é um artigo muito assim, central e muito influente do Terence Tao e do Marcus Kiel, também de 98, onde eles desenvolvem todo um maquinário muito bonito para provar vários tipos de estimativas de Strickland. Em particular, eles conseguem ler o caso do endpoint, que era um caso que estava faltando na classe inteira das desigualdades de Strickland. Como eu disse, bom, né, aquilo ali tu pode anunciar para outros valores do expoente de integrabilidade, né, que a gente está medindo a condição inicial, mas isso para nós aqui é irrelevante, tá bom? O que o Strickland provou, na verdade, foi um troço muito mais furioso, assim, muito mais denso. O que ele provou foi que se tu tiver qualquer equação desse formato aqui, tá, onde quem é esse Q de U? Esse Q de U é algum operador diferencial que vai estar associado, de uma maneira muito esperta, a uma certa superfície quádrica, tá? Sempre que a gente tiver uma equação diferencial desse tipo, uma equação dispersiva com essa cara, a gente pode provar uma estimativa de Strickland. E aqui é que está a grande conexão com a teoria de restrição da transformada de Fourier. Como? Então, vamos fazer agora essa discussão. Vou mais ou menos formular o procedimento geral, mas depois vou fazer a conta para o caso específico da equação de Schrödinger, mas vocês podem fazer isso aqui para qualquer outra superfície, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, vamos achar quem é o adjunto, ou o dual, né, do nosso operador de restrição. Então, eu vou chamar esse cara de extensão, e como é que ele vai ser construído? Eu vou pegar uma certa densidade, aqui eu botei LQ', mas na verdade teria que ser LQ' intersecção com Schwarz, tá? Não tem nenhum problema de integrabilidade aqui. E daí a gente vai definir a extensão desse jeito. Eu começo com a minha densidade sobre a minha variedade, ó, nota que eu estou partindo da variedade, eu estou estendendo ela usando a transformada de Fourier. Então agora é o processo inverso. Eu parto da minha superfície e eu vou para todo o Rn mais 1. Tá? E a gente pode provar que a relação, assim, se vale a desigualdade de restrição, tem que valer essa estimativa aqui para a extensão, onde agora eu domino o operador de extensão em Rn mais 1, comparado ele com a norma da função f na minha hipersuperfície. E notem que tem uma dualidade completa aqui entre todos os índices. Tá? E, bom, como eu disse, tu pode checar que vale a relação de continuidade entre eles. Se a gente provar que esse operador é contínuo aqui, o operador de extensão vai ter que ser contínuo aqui. Vice-versa. Então, trabalhar com um ou trabalhar com o outro dá no mesmo. Assim, nenhum deles vai ser mais difícil ou mais fácil de ser analisado. A gente vai se concentrar de novo, mais uma vez, só no caso onde o Q' é igual ao Q igual a 2, que é o caso que a gente está trabalhando. E para esse caso, agora vamos fazer a continha mais ou menos direitinha para o caso da equação de Schrödinger. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um paraboloide, em Rn mais 1. Eu vou colocar nele uma medida, a medida natural.
Nesse caso aqui, eu vou escrever ela dessa forma, usando um delta de Dirac. E eu vou observar o seguinte, se eu definir uma função g de xi como sendo f de xi 2π de xi ao quadrado, a gente pode checar que a norma L2 da f sobre esse paraboloide com respeito à medida de sigma, isso é a mesma coisa que eu tomar a norma L2 em Rn dessa g com respeito a dx. Isso aqui é só usar a definição do delta e fazer uma continha. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer a conta e checar aqui, de fato, como é que isso aqui se relaciona com a equação de Schrödinger. Então, olha só, vou pegar a extensão do paraboloide e a gente vai fazer a conta, usar a definição que a gente acabou de colocar. Como tem esse delta aqui, eu consigo matar essa integral em tal, e que eu vou ficar com essa expressão aqui. Agora, essa expressão aqui, ó, isso aqui é minha g, isso aqui é simplesmente menos 4π ao quadrado de t xi ao quadrado. Bom, isso aqui, para quem já fez ali o cursinho básico de EDP, isso aqui é a solução da equação de Schrödinger, não para frente, mas para trás, né? Então, ou seja, como eu comecei com uma função g que eu estou olhando para ela em L2, eu posso tomar a transformada de Fourier dela numa boa. Então, é a mesma coisa que a gente resolver esse problema aqui com g inversa, não com a g. Mas tudo bem, os problemas estão associados, tá? Então, moral da história, quando a gente quer analisar a estimativa de Strickert do tipo QQN, isso é a mesma coisa que a gente fazer a teoria de extensão da transformada de Fourier 2Q. Esses dois problemas estão em objeção. Tá? Então, quando eu falar de restrição ou extensão daqui para frente e eu falar de Strickert, para nós vai ser a mesma coisa. Tá? Muito bem. Então, vamos passar aqui para a parte de comentários finais, só sobre essa parte. Bom, como eu disse para vocês, isso aqui vale para o Schrödinger e vai ser um paraboloide, mas vale para outras equações de dispersão. Tá? Então, por exemplo, vale para a equação da onda. Bom, a equação da onda não tem aquele formato que eu mostrei para vocês do trabalho de Strickert, mas a gente pode meio que decompor esse operador em dois. E agora, para esses caras aqui, a gente pode ver que provar uma estimativa de Strickert para esse cara é a mesma coisa que provar uma teoria de restrição para o cone. E se a gente vai, por exemplo, para a equação de Klein-Gordon, isso é a mesma coisa que analisar esse par de EDPs e agora vai ter associado uma teoria de restrição no paraboloide. Então, para cada quádrica vai ter uma equação dispersiva associada. E o Strickert provou que quando a gente começa daquele P igual a 2, na nossa condição inicial, a gente sempre pode usar essa teoria de restrição para fazer essa análise aqui. Tá bom? Isso vai ser importante para nós depois. Muito bem. Então, vamos falar agora da parte Sharp. Bom, os problemas que eu vou comentar agora, a gente pode fazer isso para qualquer P e Q, tá? Eu só vou trabalhar com Q igual a 2 por dois motivos. Tempo e os resultados em si. Quando o Q é diferente de 2, aqui, pessoal, a coisa é mais tensa. Então, o buraco é mais embaixo. A criança chora e a mãe não vê. A situação é mais difícil de ser analisada e os resultados são mais escassos. Às vezes, até eles são mais qualitativos. Os resultados mais bonitos, realmente, eles acontecem quando o Q é 2 e, bom, muito disso porque a técnica, né, que a gente está utilizando, elas exploram a estrutura do fato de eu ter um espaço de Hilbert, né, tá em L2, de uma maneira muito forte, tá bom? Então, o que a gente quer saber quando a gente trabalha nessa parte de estimativa de Sharp? Né? Então, a primeira pergunta, eu quero saber qual é a melhor constante. Então, para quem? Quero saber a melhor constante para a estimativa de Strickert. Eu quero saber quem é a melhor constante para o teorema de Thomas-Stein. Tá? Notem que aqui os caras estão em dualidade. Tá? Eu quero saber se existem extremizantes, ou seja, se vai ter uma função, uma classe de funções admissíveis, na qual eu consigo realizar a norma do meu operador. No caso onde, quando existirem extremizantes, eu posso fazer perguntas mais finas. Eu posso perguntar, será que a gente pode dizer quem são esses caras? Será que a gente pode caracterizar eles, dizer que eles são, sei lá, suaves? Será que eles são únicos, a menos de algumas propriedades que estão, sei lá, associadas à própria estrutura da superfície que está associada ao teorema de restrição? Será que a gente pode dizer que esses caras são suaves? Será que a gente pode provar alguma outra coisa sobre eles? Enfim, várias perguntas, né? E quando esses caras não existirem, a gente também quer fazer perguntas. A gente quer saber, será que a gente consegue dizer os casos onde isso não existe? Será que a gente consegue entender o que está causando essa falta de existência de extremizantes? Enfim, todos esses tipos de pergunta, tá? Eu vou dar ênfase particular aqui na questão dos extremizantes. E no que segue, tá? A menos que eu diga o contrário, a gente sempre está pensando aqui na equação de Schrödinger. Quando for usar alguma outra equação diferencial como base, ou seja, vou usar uma outra teoria de restrição, eu vou indicar. Tá? Então, vou fazer uma apanhado histórico aqui do que está acontecendo, do que se sabe, né,
então de estimativas Sharp para a teoria de restrição, usando como o guia aqui a equação de Schrödinger. Então, olhem só. Se vocês olharem um pouco as datas, o resultado de Stiglitz é de 1977. Então, a questão sobre extremizantes para essa desigualdade, num caso muito específico, você tem uma equação que vale na reta, tá? Esse R2 aqui que eu estou tomando integral em x e θ, foi só em 2003, tá? O Marcus Kunz, usando então esses argumentos de concentração e compacidade, ele conseguiu provar que existem extremizantes para a desigualdade de Stiglitz. Essa desigualdade de Stiglitz específica, tá? Que é L266, quando n igual a 1. Então, é uma desigualdade válida do tipo 661. Qual que é o problema? Ele não achou quem é o valor da constante ali, Sharp, e ele não disse quem é os extremizantes. É uma prova de existência. É muito interessante que demorou mais ou menos uns 2 anos, ou 3, depende do que vocês pensaram, se é a data de publicação ou a data de submissão dos trabalhos. Mas daí o Damiano Fossky, o Dirk Hundemark e acho que é Vladimir Zarnitsky, eles usaram um argumento bem diferente e eles realmente exploraram a estrutura em L2, né? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram essas normas, o fato de que a gente está em L6 e L4, e eles expressaram essas normas como produtos de convoluções, né? Então, eles foram utilizando o fato de que a transformada de Fourier converte produtos em convolução e foram utilizando essa estrutura especial que a gente tem quando esses expoentes são pares, e eles conseguiram mostrar que quem são as constantes Sharp dessas duas desigualdades, então a desigualdade 661, que é a desigualdade então em dimensão 1, e a desigualdade 442, que é para a dimensão 2. E mais, eles exibiram também quem são os únicos extremizantes. Então, módulo simetrias, eles são gaussianos. Tá? Então, isso é muito interessante. Mas olha só a questão aqui, apenas para a dimensão 1 e 2. Tá? Aí vem um resultado muito elegante do Shaw, de 2009, que prova o seguinte: se vocês fixarem o P igual a Q igual a 2 mais 4N, então sempre vai ter extremizantes. E aqui o fato de ter extremizantes para o operador de extensão de Fourier é a mesma coisa que valer a desigualdade de Stiglitz. Então, nota que aqueles casos especiais, ó, n igual a 1, 6, n igual a 2, 4, n igual a 3 já vai dar já quebrou tudo aqui. Tem mais um caso que é inteiro, mas não é par, que seria o n igual a 4, que daria 3. Mas não importa qual for a dimensão, sempre vai ter um extremizante. Aí fica no ar a pergunta, a conjectura, então. Será que os gaussianos são os únicos extremizantes? Aí, de uma maneira para criar deixar aquela pulga atrás da orelha, tem um resultado de 2017, do Michael Christie e do René Quilaudrin, que eles provam o seguinte: se tu pegar qualquer outro valor de P, se esqueça que a gente está trabalhando aqui sempre no caso Thomas Stein, né? O cara lá tá fixo, né? Mas se tu pegar qualquer outro cara que o P é diferente de 2, então os gaussianos não são extremizantes da desigualdade de restrição. Então, se essa conjectura aqui ela vale, e acho que se acredita que ela seja verdadeira, isso realmente está usando muito a estrutura da gente estar partindo de um cara que é o fato do PC2, tá? Desculpa, do PC2, para restrição. Então, muito bem. Agora vamos mudar o set. Se a gente for para a equação da onda, o Javier Ramos ele provou que vale um análogo do que seria o teorema do Shaw para o cone, ou seja, para a equação da onda. Então, ele prova que para qualquer dimensão vai valer a estimativa do tipo L2 mais 4 sobre N menos 1. Tem uma numerologia aqui que tem a ver com as dimensões, tá? E daí tem um resultado de 2007 do Damiano Fossky, acho que no mesmo artigo, inclusive, e um resultado de 2009 do Carneiro, professor Manuel, que está aqui na audiência. Eles provam que também para os casos de dimensão baixa, aqui tem uma restrição especial, tá? Esse problema aqui só vale para a dimensão n maior ou igual a 2. A gente tem também os análogos do que seriam os teoremas do Fossky e do Hundemark, mas nesse caso aqui, os extremizantes são exponenciais, os extremizantes não são gaussianos. Tá? Vamos fixar isso aqui. Isso aqui para a dimensão 2 e 3. Depois tem o resultado do Quilaudrin, onde ele é um resultado mais novo, de 2015, onde ele prova que, por causa dos hiperboloides, então a equação de Klein-Gordon, ele consegue achar as constantes Sharp, dimensão 2 e 3, mas ele prova que não existem extremizantes.
E tem um resultado depois do Emanuel, do Diogo Oliveira e Silva e do Matheus, onde eles resolvem o problema em dimensão 1. Então, em dimensão 1, do caso que está faltando, eles também provam que os extremizantes não existem, mas eles acham a constante Sharp. Então, a gente já tem 3 fenômenos. Ó. Extremizantes gaussianos, exponenciais, não existem. E tem um que eu não vou falar aqui agora, depois, se der tempo a gente entra, que é o caso da esfera. No caso da esfera, se acredita que os extremizantes sejam constantes. Tem alguns casos em dimensão, o próprio estado do fósforo, acho que é em dimensão 3, onde se sabe que o extremizante são as funções constantes, mas para outros casos não se sabe. No final, fala de uma conjectura do Emanuel, do Diogo, do Chile e do Foss, que está relacionado, no caso, unidimensional, ou seja, no caso do círculo. Tá? Então, a gente já teve quatro sets, assim, 4 coisas diferentes acontecendo. Tá? E agora, então, eu vou entrar no trabalho que eu fiz com o Emanuel, estava visitando ele lá no CTP, a gente pensou nesse problema aí, e saiu alguma coisinha, pelo menos um pontapé inicial. Então, qual que é a sacada? Agora vamos considerar o caso do paraboloide hiperbólico. Então, eu tenho essa quádrica aqui, z igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Poderia pensar nela também como sendo z igual a x vezes y, tá? Dá no mesmo. A gente vai colocar nela a medida natural. É o seguinte, tem 2 resultados. Um resultado do Keith Rogers e da Ana Vargas, de 2006, onde eles estão provando outras coisas, mas implicitamente esse resultado está lá. E tem um resultado mais recente do Dodson, do Marzola, do Posadori e do Spur, de 2018, onde eles provam que por uma certa equação diferencial associada a esse cara aqui, que é a equação de Schrödinger hiperbólica, tu tem um esquema chamado de profile decomposition. E toda vez que tu tem um profile decomposition, tu está na posição de poder usar argumentos para garantir que existem extremizantes. É mais ou menos como se fosse aquela situação de 2003, lá do irmão, que eu me esqueci o nome, do Marcos ali. Mas, assim, de novo, existem. Tá? Só isso. Não tem nada mais. E vale para esse caso específico aqui. Ó. Vai desse paraboloide em R3. Muito bem. Nesse artigo do Dodson, tem uma coisa meio engraçada. Assim, eles têm um apêndice onde eles provam um resultado caceta. Assim, eles chegam assim e falam assim, rapaz, para esse cara, os únicos extremizantes são gaussianos. Olha, é meio surpreendente, tá? No caso do paraboloide, tu tinha gaussianos. Para cones exponenciais, esfera constantes. Tá, aqui tem esse hiperbólico, mas ainda é um paraboloide. Será que tem alguma coisa especial a respeito da palavra paraboloide que faz com que todo mundo seja gaussiano, todos os extremizantes? Bom, infelizmente a resposta é não. Tá? Então, assim, é um não mesmo, assim, é um não bem forte. Então, a gente vai ver que isso aqui, na verdade, se eu tivesse aqui no tablet, eu ia desenhar aqui um bonequinho sonhando e tal com os gaussianos, mas infelizmente o sonho é virar um pesadelo. Tá? Então, o resultado que a gente provou aqui vai completamente na outra direção e ele vale em geral. Tá? Então, se a gente pegar um psi aqui em Rn e a gente criar essa função quadrática, tá? Notem aqui que a gente tem sinais, troca de sinais menos e mais aqui. Então, isso aqui compreende todos os casos possíveis onde a gente tem troca de sinais. Então, todos esses caras coletivamente, eu vou chamar eles de paraboloides hiperbólicos. Então, em Rn eu vou ter várias opções ali, mas o argumento funciona para todos. Eu vou supor que vale a estimativa de extensão com coeficientes P e Q, com expoentes P e Q. Tá? Então, fato importante, assim, ó, em geral não se sabe se essa conjectura é verdadeira, mas dane-se, a gente vai usar o caso P igual a 2, que a gente sabe que é a estimativa de Stickers, então esse caso é conhecido. Tá? Então, o que a gente provou? Sobre essas hipóteses acima, ou seja, para aqueles paraboloides hiperbólicos, o resultado não é só falso. Os gaussianos eles não são nem mesmo pontos críticos do funcional que associa para aquele operador de extensão a norma dele, a norma de operador. Tá bom? Então, não quero entrar em muito detalhe da prova, só dar uma ideia geral. Então, como é que é a prova? A prova é por contradição. O passo importante que a gente usa na prova é que, para esse operador de extensão, a gente consegue achar uma cara muito bonitinha para qual é a aplicação dele quando a gente aplica ele no gaussiano. E o cara que a gente quer analisar é esse cara aqui, né? Esse funcional. E a gente quer provar, assim, quer chegar num absurdo e provar que, olha, isso aqui não pode acontecer. Então, eu não posso ter essa derivada no sentido aqui do cálculo das variações calculada no gaussiano, não pode ser zero. E a gente pode provar que esse cara ser zero é equivalente
a gente escolher uma certa classe de funções especiais e provar que essa quantidade aqui, medonha, tá? Ela se anula. Mas essa quantidade aqui ela não é tão feia. Quando a gente começa a fazer as contas e usar esse fato aqui, a gente começa a ficar com expressões bem precisas. Vão ser mais ou menos como se fossem funções racionais, nessa parte aqui, mais alguns exponenciais. Tá? E daí o argumento final é o seguinte, né? A gente consegue manipular as expressões e chegar numa integral que a gente pode usar o teorema de aproximação de Weierstrass. E daí chegar na contradição que a gente precisa. A gente vai conseguir uma função lá que é identicamente nula, ela não pode ser, e daí, bom, fechou o argumento. Tá? Isso aqui a gente pode pensar como uma extensão do resultado do Cauchy e do Claudrin. Eles fazem o caso onde todo mundo é mais, a gente está fazendo os outros casos. Tá? A prova também é meio diferente. A prova do Cauchy e do Claudrin ela usa variáveis complexas, a nossa usa variável real. Essa aqui também dá para fazer algumas coisas com variável complexa, muito possivelmente, mas a gente estava se embananando ali, tinha que considerar muitos casos. Aí o Manuel veio com essa ideia bonita aí de tacar o teorema de Weierstrass e correr por fora. E, parabéns, é uma solução elegante. Daí a gente conseguiu essa prova de variável real. Mas tem esse outro resultado aqui do Claudrin que é via, e do Cauchy, que é via variável complexa. Então, olha que interessante, tá? Para esse caso aqui, eles provam que os caras não vão ser extremizantes. Isso aqui a gente está provando que os caras não vão ser nem pontos críticos. Então, não tem nenhum motivo para acreditar que aquele resultado é verdadeiro, que o resultado é falso, de fato. Então, foi um deslize ali do pessoal. Eles se passaram ali na conta. Mas eles são caras muito legais, assim, se vocês forem lá no Archive, eles já pegaram o artigo deles e colocaram, dizendo, olha, a gente se passou, tá aqui o resultado geral. Eu até não peguei aqui uma figurinha, eles inclusive já fizeram umas formulações sobre o que eles acham que pode ser os extremizantes, e agora não são gaussianos mais, mas não se sabe quem é. Então aqui fica um problema em aberto, que é quem são o diabo desses extremizantes, não se sabe. Tá? Então agora vamos ver assim, o que a gente pode fazer? O que seriam os próximos passos? Perguntas em abertas que são interessantes, assim, eu pelo menos considero interessante, sei lá. Bom, primeira coisa, né? Todas as perguntas que a gente fez aqui, a gente pode estender elas para vários outros conceitos, várias outras situações, tá? Então, por exemplo, toda a teoria de restrição a gente pode fazer lá para curvas, para superfícies k-dimensionais, para fractais. Onde a gente puder ter decaimento transformado de Fourier e algum controle sobre a dimensão do nosso objeto, a gente pode provar um teorema de restrição. E para todos esses settings, a gente pode fazer perguntas associadas nesse estilo que a gente fez agora. Só que muitas vezes elas vão ser bem difíceis, tá? Então, eu vou fixar aqui alguns casos, eu vou basicamente discutir o caso de curvas e algumas coisinhas a mais, tá? Mas esse caso de curvas, em particular, tem um problema que é muito interessante, que eu acho que é uma desigualdade, que o problema já está em aberto já faz alguns anos, e eu acho que é uma coisa curiosa. Eu acho que é um momento certo para o pessoal que está aqui, olha, se acharem que podem resolver essa desigualdade, é um resultado legal. Tá? Então, o teorema como eu já tinha falado antes, do Carneiro, do Foschi, do Oliveira e Silva e do Chile, que se vocês conseguirem provar a desigualdade que vai estar na próxima página aqui, então vocês conseguem caracterizar os extremizantes para o teorema de extensão quando a gente está na esfera em uma dimensão, no círculo. Então, eu vou usar uma notação aqui, tá? Antipodalmente simétrica, é uma função só que é par em cima do círculo, nada demais. Então, a desigualdade é a seguinte: se você pegar uma função que está em L2 do círculo, e vocês pegarem uma função que ela é não negativa e antipodalmente simétrica, então tem que valer essa desigualdade. Aqui eu marquei um negócio, mas não sei porque não está aparecendo, tem uns quadrados aqui, tá? Mas os quadrados sumiram aqui no slide. Bom, enfim. Vocês podem ir lá no artigo do Emanuel, pessoal, e ver qual é a desigualdade. Então, olha que curioso. Essa desigualdade aqui é uma do negócio. Se vocês provarem essa desigualdade, lembra muito o Cauchy-Schwarz, vocês conseguem provar, então, um problema difícil e em aberto. Basta provar aqui a desigualdade 22. Tá? Uma pergunta que eu acho muito interessante, que eu não faço a menor ideia de qual é a resposta, é como a gente sabe que vale o teorema do Stein-Thomas para fractais, será que a gente poderia dizer alguma coisa sobre os extremizantes nesse contexto? Tem alguns resultados gerais para não existência ou para existência, mas eu estou perguntando coisas sobre realmente extremizantes, porque eu gostaria de saber quem são os extremizantes. Essa é uma pergunta difícil e eu não vi quase ninguém trabalhando. Mas eu acredito que tem alguns fractais com umas estruturas bem específicas que daria para tentar atacar esse problema, tá? Tem estruturas de canto por trás, enfim. Mas é um problema também muito em aberto. E eu vou terminar essa palestra com um negócio massa, assim, uma homenagenzinha ao Zygmunt. O Zygmunt foi o primeiro cara que provou a conjectura de restrição em dimensão 2. Esse artigo dele é muito bonito, tem vários resultados dentro.
Em particular, tem um resultado que eu acho muito legal, que é um resultado, seria uma teoria de restrição para séries de Fourier também. Então, ele também atacou o caso de funções vivendo no tor, por exemplo. Tá? Então, vamos enunciar esse resultado do Zygmunt. Então, aqui eu enunciei o tor de duas formas. Tá? Aqui está R2 dividido por Z2, aqui está T2, mas é o mesmo conjunto. Tá? Então, o teorema do Zygmunt, que está nesse artigo dele de 74, ele prova o seguinte: se tu começar com uma função que está no tor, em L4/3, isso aqui é o endpoint do teorema de restrição. Se tu provar esse caso aqui, tu consegue os outros por interpolação. E aqui ele considera essa soma. Notem que essa soma, tá, pessoal, ela depende de R, e muitas vezes ela vai ser vazio, tá? Porque esse nu e esse mi aqui, eles estão no Z2, né? Então, vai ter valores aqui, a gente está somando como se fosse num círculo. Então, tem valores onde tu não vai ter coordenada inteira. Então, assim, quando essa soma não for nula, vai valer essa desigualdade aqui. Mas notem que o compadre aqui foi muito preciso, né? Olha, menor ou igual que 5 elevado a 1/4. Se tu analisar a prova do Zygmunt, ela é muito legal, porque a constante é Sharp, tá? Não pode ser menor que isso aqui, e não tem extremizantes. Então, se vocês quiserem dizer aí que eu acho que todo mundo poderia dizer que talvez o Zygmunt foi o cara aí que provou o primeiro teorema de restrição Sharp da história, em 1974, mesmo ele não tendo dito nada sobre isso. Essa demonstração é muito bonita e muito elegante, e ela também se adapta a outras curvas, tá? Ela é uma demonstração bem flexível, ela é bem geométrica, mas ela deixa muitas perguntas no ar. Assim, essencialmente, tu precisa, para poder provar esse cara com 5/4, tu usa um fato geométrico que tu pode pegar e dividir o círculo em duas partes iguais. Tá? Então, se tu tiver alguma curva que eu posso dividir ela em k partes iguais, tu também pode provar um teorema desses aqui, vai ter uma certa constante, mas nesse caso eu acho que não dá para saber se a constante é chata. Nesse caso aqui, ela vai ser. Tá? Então, fica no ar uma pergunta que eu acho que é muito razoável, que é: vocês podem estender, será esse resultado do Zygmunt? Por exemplo, o caso para hipérboles, mesmo no plano, não é trivial para mim que isso aqui é verdade, pelo menos não assim, não consigo ver como fazer isso. Para dimensões maiores, tem os teoremas do Bourgain, mas eles vão num caminho meio perpendicular ao que o Zygmunt fez, então não dá para saber se a constante que tu obtém pelo método dele, se elas são Sharp, e muito menos se tem ou não tem extremizantes, né? Mas fica lá na pergunta bom, outras coisas em geral. Tá bom? Então, espero que a palestra tenha sido razoável. Eu talvez tenha ido um pouco rápido, não estou acostumado a usar aqui a apresentação, mas eu acho que está dentro dos conformes. Bom, então, muito obrigado pela paciência de vocês aí e até a próxima.